amigas e amigos da TV Itaperá. Hoje, terça-feira, dia 19 de janeiro. Como toda terça-feira, o nosso encontro semanal aqui na TV Itaperá. Hoje eu quero conversar com você a respeito da volta à escola. Como pediatra, muitas mães pedem a minha opinião, né? E, veja bem, logicamente a minha resposta vai ser mais focada na questão médica que propriamente na questão educacional. Mas se todo esse transtorno da pandemia, do isolamento social que estamos fazendo desde o mês de abril, né, para tentar nos proteger contra o Covid-19, certamente a integridade física e mental são fundamentais. E quando eu falo volta à escola, eu estou me referindo à volta ao prédio escolar, isto é, as aulas presenciais. E eu quero citar para vocês pelo menos 10 razões, né, que me faz ter essa opinião do retorno às aulas apenas no mês de agosto. Primeiro, nós estávamos esperando uma droga que pudesse curar o Covid-19 ou então atenuar as suas consequências, ou então uma droga que pudesse proteger contra essa doença. E após 9 meses de pandemia, né, 9 meses nessa quarentena, surge uma esperança que é a vacina. Está aí, né, estampado em todos os jornais, né, na imprensa geral, a respeito desta vacina e o início dessa vacinação. Agora, eu não vou discutir aqui sobre a politização, né, e nem sobre a qualidade das vacinas. Isso eu pretendo fazer num outro programa, né? O que de concreto nós temos é que a vacina está aí, apesar de ser em caráter emergencial, né? Mas é a arma que dispomos no momento. Segundo, ora, se a gente já tem essa arma que nos protege, né, que nos vai fornecer uma certa proteção, por que não imunizarmos, né, os profissionais da área da educação? E assim, teoricamente, a gente promover o bloqueio de uma possível transmissão intraescolar. Terceiro, levaríamos praticamente esse primeiro semestre todinho para imunizar esses profissionais. Por quê? Porque nós não temos vacina à pronta entrega para todo mundo, né? Nós não temos vacina suficiente. Tudo isso aí que o pessoal está vendo na mídia, na televisão, né? Vacinando, isso, aquilo, tal. Quer dizer, gente, é uma quantidade só. Logo, logo, né, o pessoal já vai começar a reclamar que a vacina nem chegou, tá? Então, essa vacinação é algo que a gente não pode pensar que é de uma hora para outra. Então, nós temos que levar em consideração que para nós imunizarmos toda a equipe escolar, digamos assim, nós vamos levar, né, praticamente este semestre, tá certo? E, logicamente, nós não temos essa vacina em quantidade suficiente, é por isso que são escolhidos grupos maiores de risco, a exemplo de toda a campanha de vacinação. Agora, veja bem, a quarta razão é que, nesse intervalo de tempo que as escolas devem ser adequadas, digamos assim, a esse novo normal, né, nós temos que promover, nesse intervalo de tempo no primeiro semestre, né, essa adequação com a redução de número de
alunos por sala de aula, que não é por causa dessa pandemia, isso aí já era para ter feito há muito tempo. Coitado dos professores que convivem com muitos alunos, e aí, logicamente, compromete a qualidade de ensino, a qualidade da dedicação, não é? O desgaste dos professores. Então, essa redução, não é, já era para ter tida, não é, antes dessa pandemia, antes do Covid. Mas tem que chegar alguma desgraça para a gente dar uma balançada nos poderes constituídos, para que, não é, seja um alerta. Então esse é o momento. Aproveitar esse primeiro semestre para começar fazer uma readequação, tá certo? E com isso nós vamos ter que construir mais salas de aula, tá certo? Tá? Vai logicamente contratar mais mão de obra, porque se vai diminuir o número de alunos por sala, vai ter que ter mais salas de aula e vão ter que ter, logicamente, mais profissionais nessa área da educação, tá certo? Então, toda essa modificação, no fundo, é para melhorar a qualidade de ensino, tanto no campo pedagógico, como também nas condições físicas, humanas e estruturais, tá certo? E esse, logicamente, é o momento, nesse primeiro semestre, para fazer toda essa adequação. Tá? E também, a quinta razão é que nesse intervalo de tempo, nesse primeiro semestre, né, aproveitar para fazer o treinamento, mas o treinamento dos colaboradores da área educacional, mas no seu amplo aspecto, né? Com palestras, né? Ensinando como que se domina as novas ferramentas, né? Que vão ser utilizados nesse novo tempo, né? Novos hábitos, né? Tudo isso aí vai ser necessário nesse primeiro semestre, né? Para fazer esse treinamento com todos os colaboradores da área da educação. A sexta razão que eu estou justificando o adiamento do retorno à escola para agosto é porque, com a imunização geral, né, quer dizer, parte da população sendo vacinada, os profissionais da área da educação também sendo vacinadas, né, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma menor circulação de vírus respiratórios. E nesse primeiro semestre, né, já no outono, já começa a vacinação contra a gripe também. E com isso, né, a faixa contemplada para vacinação contra a gripe, porque a gripe pega mais criança, ao contrário do que ocorre no Covid, né? Então, quando as crianças voltarem para a sala de aula, as crianças já estão imunizadas contra a gripe e diminui-se o risco de transmissão e contaminação, né, em relação às doenças respiratórias. A sétima razão é que essa população que já foi imunizada, né, inclusive, logicamente, os professores, todos os colaboradores na área da educação, quando voltarem para a escola, automaticamente a vacina já está fazendo o efeito imunizante. Por quê? Porque a partir do momento que você, né, faz a imunização, né, nós vamos falar das 2 doses da vacina que vai ser necessária para imunizar a pessoa, isso certamente vai dar mais segurança, tá certo, para todos, né? E com isso, menor risco de transmissão e de contaminação, principalmente no período do inverno. Uma outra razão, a 8ª razão, né, que eu coloco como
uma justificativa dessa minha opinião de retorno somente em agosto, é que, veja, muitas famílias, elas que trabalham, né, o pai e a mãe trabalham fora, né, tiveram que se adaptar, né, tiveram se adequar, e muitas crianças começaram a ficar com os avós. E como vocês sabem, né, o grupo de risco do Covid-19 é mais pessoas acima de 65 anos. E com isso, né, a partir do momento que esse grupo de risco, que são os avós, comecem a receber essa vacina contra o Covid, tá, essa classe também vai promover menor risco de transmissão para as crianças, e aí as crianças automaticamente não vão ser vetoras para a sala de aula. Por quê? Porque os avós já vacinados, tá certo? Então, não iriam teoricamente transmitir o Covid para as crianças, porque a maioria das crianças, felizmente, são assintomáticas, mas tem a possibilidade de levar o micróbio para dentro da sala de aula. Agora, os avós, dentro do seu domicílio, estando imunizados, automaticamente vai se fazer uma barreira, né, no sentido de se atenuar essa transmissão. E uma outra razão, a nona razão que eu alenco no sentido de a gente justificar o retorno somente em agosto, é que nesse primeiro semestre, né, as escolas teriam tempo suficiente para conversar com os pais ou seus responsáveis, né, mostrar as novas adequações que foram feitas na escola, né, e com isso demonstrar, né, também as obrigações dos pais nesse novo tempo, né, e consequentemente fortalecer aquele vínculo importante entre a escola, o aluno e a família. Então, não é para ficar parado, tá? Mas a escola vai estar trabalhando nesse sentido de fortalecer esse vínculo tão importante, né? Porque quanto mais confiança dos pais, logicamente, maior é a adesão. E por último, né, é aquele alerta. Se nada for feito, né, se achar que só pintar o prédio, né, enfeitar o prédio de balãozinho, colocar aqueles totens coloridos de álcool em gel, né, só para impressionar, né, marcar os locais assim de distanciamento, e colocar aquelas plaquinhas de aviso que é para usar máscara, né? Tudo aí são atitudes que a gente já sabe, né? E que isso aí não vai resolver em nada, porque isso já se está fazendo. Ora, se era para fazer isso, então já era para ter voltado às aulas, à escola, há muito tempo, não precisava ficar todo esse tempo, porque isso aí todo mundo está fazendo, principalmente em relação aos alunos que iriam, porventura, retornar às escolas. Agora, se nada for feito no sentido de se reestruturar, não é? As salas de aula, melhorar as condições de treinamento dos profissionais da área da educação, né, fazer todo esse planejamento necessário nesse primeiro semestre, então é mesmo que usar óculos escuro, né, na escuridão. Tá entendendo? Então, essas são as 10 razões que me faz opinar, né, no sentido de promover o retorno à escola, ao prédio escolar, somente em agosto. Agora, se quiserem voltar às aulas, aí, aula é outra coisa. A aula você pode dar online, tá certo?
Mas mesmo o retorno online, isso precisa ser muito bem elaborado, tá certo? Por quê? Tem gente que não pode deixar o celular com a criança, né? Porque trabalha com o celular, né? Nem todos têm acesso a um notebook, nem todos têm um computador em casa, tá certo? Então eu acho que esse primeiro semestre é um semestre de preparação. As autoridades, os gestores, os responsáveis pelos estabelecimentos de educação devem aproveitar intensamente, não ficar parado, né? Aproveitar esse primeiro semestre para trabalhar intensamente no sentido de colocar a escola dentro dos padrões desse novo normal, tá certo? E para finalizar, gente, olha, eu quero reforçar o seguinte: eu sou a favor da vacinação, em que pese, né, ser autorizada em caráter emergencial e experimental. Mas é o que temos no momento. Outra coisa, a gente só vai saber, né, os outros benefícios dessa vacina, né, intensidade de imunização, o percentual maior de imunização, se também essa vacina imuniza contra outras cepas do Covid-19, tá certo? Isso aí a gente só vai saber com o tempo, assim como as contraindicações, né? Os efeitos colaterais, né? Isso infelizmente a gente só vai saber com o tempo, dada a urgência que foi colocada no mercado, tá? Outra coisa, não existe vacina contra o Covid testada em crianças. Nenhuma vacina dessas que estão aí foram testadas em crianças, somente em adultos, tá certo? E se a gente quiser voltar um pouquinho, a gente pode dizer para os adolescentes da Pfizer, por exemplo, né, foi a partir de 16 anos. Mas abaixo dessa idade, nós não temos vacina testadas em criança, tá? Outra coisa, a vacina demora mais ou menos 20 dias para começar a fabricar, não é, anticorpo naquela pessoa que foi imunizada. E como a gente não sabe quanto tempo essa imunização vai ficar, então há necessidade de fazer 2 doses, né? Um intervalo mínimo aí de 20, 30 dias entre uma dose e outra, para dar aquele nível de proteção, né, adequada. Como a gente sabe, o nível de proteção está aí em torno aí de 50,4%, né? Apesar de ser um pouquinho acima do mínimo necessário, mas é o que eu falei, é o que nós temos. Agora, vocês não pensem que com a vacina você já pode esquecer todos aqueles cuidados que até hoje você teve, tá certo? Nada de achar, como eu vi na propaganda aí da primeira pessoa que foi vacinada, dizendo, eu quero logo abraçar isso, aquilo. Não, nada disso, tá certo? Por quê? Porque a imunização da vacina a gente não sabe, na verdade, quanto que na realidade isso aí está imunizando. Então nada de achar que já pode beijar, que já pode fazer isso. Não. Nós temos que aproveitar a vacina como mais uma arma de proteção. Não adianta nada você achar que vacinando você já pode sair por aí sem máscara, sem usar álcool gel, todo aquele cuidado de distanciamento, não é? Tudo isso aí. Não adianta nada, tá certo? Quer dizer, cobre um santo e descobre outro, tá? E uma outra coisa, gente. Muito cuidado com as notícias falsas, os fake news. Isso só vem a atrapalhar. E outra coisa, tá? Cuidado com essas notícias que mesmo em grandes jornais, né, em redes de televisão, porque eles só colocam, né, as partes que interessam. Então, o que precisa, isso é uma coisa muito difícil, mas não custa nada a gente falar, né? Tentem o máximo filtrar, né, as informações
a notícias. Não fiquem confiando e não fiquem compartilhando notícias, né, que vocês acham que não bate com as coisas. Você está entendendo? Mas infelizmente a grande imprensa coloca a notícia de uma forma tão prática para a população aceitar, que isso aí se torna verdade e só vai trazer dúvida e muitas vezes, né, criar problema quanto à eficácia de vacinas, coisas desse tipo. Como eu falei, sou a favor da vacina, em que pese o baixo percentual de imunidade, apesar de ser também em caráter emergencial e experimental, tá certo? Mas é a única arma que nós temos no momento como prevenção, tá certo? Então, esta é a colaboração que eu gostaria de fazer a vocês, tá certo? E com isso, logicamente, vocês vão analisando, mas é como eu disse, particularmente, retorno à escola presencial somente em agosto. Até o próximo programa e eu peço que compartilhem, né, esse nosso programa para que outras pessoas tenham oportunidade de ouvir e também ter a sua opinião e com isso a gente enriquecer a discussão. Tá certo? Até o próximo programa.